Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade ao tema, né, Administração Pública Federal, Conhecimentos Gerais do Concurso Nacional Unificado, dando continuidade aqui no assunto sobre serviço público no exercício de mandato eletivo. Na verdade, essa parte do edital é aquela que diz do artigo 37 ao 41, da Administração Pública. A gente já viu todo o 37, agora a gente vai ver o 38. Artigo 38. Ao servidor público da administração pública direta, direta, autárquica e fundacional. Opa, só prestar atenção aqui, autárquica e fundacional, já é uma pegadinha aqui. Ou seja, existe a administração indireta, que é autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Aqui ele já especificou que é só a administração indireta, mais dois entes da indireta, a autarquia e a fundação. No exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Então, significa o seguinte, que o funcionário, o empregado público da Sociedade de Economia Mista e da empresa pública, isso aqui não se aplica. Já pegamos uma pegadinha aqui. Tratando-se de mandado eletivo, federal, estadual, distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Então, se ele assumir o mandato eletivo, ele já fica afastado. Investindo no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado a remuneração. Então, se for um cargo, deputado, senador, deputado estadual, ele vai ficar afastado. Não falou nada de remuneração. Ele vai receber a remuneração do cargo que ele vai assumir. Sendo um cargo de prefeito, ele afasta ele, só que ele pode optar. Eu quero receber qual o salário? Salário de analista de comércio exterior ou de prefeito? Porque tem prefeitura que paga, né, um salário não tão bom para o prefeito. Se opta, então, acontece aqui em Brasília. Ele conta um caso, inclusive, que é professor de estratégia. E nesse caso dele é esse aqui. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, ou seja, no caso de vereador, se acumula a remuneração. Não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior, ou seja, ele pode optar entre se afastar e receber a remuneração que ele achar melhor. Vamos lá, vamos entender esse artigo aqui da Constituição. Esse aqui é o caso do servidor público se candidatar. Só se aplica ao servidor da administração direta e, no caso de autarquia e fundação. Não se aplica à sociedade de economia mista nem empresa pública. Primeiro caso, mandato eletivo. Deputado, senador, deputado estadual. Ele vai se afastar do cargo. Acabou. Essa é a regra. Segundo caso, prefeito. Ele vai se afastar do cargo, mas ele pode optar pela remuneração do cargo dele ou de prefeito. Terceiro caso é vereador. Ele pode compatibilizar o horário, que, por exemplo, algumas prefeituras, reunião à noite. Vai em prefeituras pequenas, câmaras legislativas pequenas, que são 7 vereadores, já fui em município visitar que era 7 vereadores na cidade. E a reunião era à noite, quinta-feira à noite, para debater os temas lá do município. Não dá para você compatibilizar o seu trabalho e sua reunião à noite, igual a reunião de condomínio. Você vai lá na Câmara Legislativa, as reuniões à noite lá, 7 horas da noite. Você compatibilizando esse horário, não havendo compatibilidade de horário, você vai receber o seu salário e mais o de vereador, e vai exercer o mandato de vereador. Não havendo compatibilidade de horário, isso aplica do inciso anterior. O que é do inciso anterior? Você se afasta e escolhe a remuneração. Aí eu até brinquei, vou falar o meu professor de estratégia. Tem um professor de estratégia que vira um vereador lá em Juiz de Fora. E ele é consultor do Senado. Ele se afastou, ele não tem compatibilidade de horário. Então, ele ficar viajando Brasília, Juiz de Fora, até dá para pegar voo, né? Mas acabou que eu acho que ele se afastou e virou vereador lá. Mas, provavelmente, o salário de consultor do Senado deve ser maior que um de vereador, né? Mesmo sendo Juiz de Fora uma cidade grande, não sei. Mas eu olhei assim, cara, muito engraçado. O cara virou vereador da cidade dele, sendo consultor do Senado. E está faltando aqui, agora fiquei na dúvida aqui.
se aplica, depois eu posso pegar, porque a gente está lendo aqui especificamente, vamos ler lá para baixo. Eu ia fazer uma explicação aqui, mas vamos para baixo. Depois eu vejo se ele vai explicar lá embaixo. Artigo 38, comentário. Artigo 38. Trata das regras aplicáveis aos servidores públicos da administração direta, autárquica e fundacional que exercem o mandato eletivo. De acordo com o inciso 1, caso o servidor público seja eleito para o mandato eletivo, é um cargo federal, estadual, distrital, ele será afastado do seu cargo, emprego ou função pública. Já o inciso 2 estabelece que se o servidor público for eleito para o mandato de prefeito, ele também será afastado do seu cargo, emprego ou função. No entanto, ele terá a opção de receber sua remuneração como prefeito ou como servidor público. Por fim, o inciso terceiro diz que se o servidor público for eleito para o mandato de vereador e houver compatibilidade de horário entre seu cargo, emprego ou função e o cargo eletivo, ele receberá as vantagens do seu cargo público, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Caso não haja compatibilidade de horários, aplica-se a regra do inciso 2, ou seja, ele será afastado do cargo, emprego ou função, podendo optar pela sua remuneração, a do cargo ou a de vereador. Exemplo. Um exemplo seria um servidor público municipal que é eleito vereador. Caso haja compatibilidade de horários entre o seu trabalho como servidor e as atividades como vereador, ele poderá receber as vantagens do seu cargo e também a remuneração como vereador. Porém, se não houver compatibilidade de horários, ele será afastado do seu cargo, emprego ou função pública, poderá optar pela remuneração do cargo do vereador. Lembrei também de um outro cara, que ele era agente da Polícia Civil, lá em Jaraguá. Meu sobrinho estava lá numa delegacia, lá como delegado, aí me falou lá do cara lá, que era. Ele ficava trocando plantão, porque era dia de, de reunião, né, na Câmara, e ele ia lá. A reunião também à noite. E ele era, assim, aquele cara. Todo mundo ia lá na delegacia para falar com ele, porque além de agente, ele era o vereador. Então, meio que confundia as funções dele na delegacia. Às vezes não sabia, causava esse meio incômodo na delegacia. Aparecia gente de todo tipo lá, mas nem sempre era para questões realmente da delegacia. Às vezes ele ficava lá atendendo o pessoal, mas não era na função dele de agente que ele deveria fazer ali quando estava de plantão. Só vinha, meio que ele já marcava o pessoal lá, estou de plantão tal dia, vai lá. Em vez de fazer como se fosse gabinete dele, a delegacia, né? Que só ia lá para resolver as questões de vereador. Artigo 38, inciso 4. Né? Em qualquer caso que exija afastamento para exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Ou seja, é como se a pessoa estivesse no cargo, mas só que ela não vai ser promovida no cargo dela. Todo cargo ele tem uma hierarquia ali. Normalmente tem a letra A, B, C, especial. Normalmente tem primeira, segunda e terceira classe. Não, desculpa. Terceira, segunda, primeira classe, classe especial. Depende da carreira. Mas sempre as carreiras ela tem aquela hierarquiazinha, igual Forças Armadas. Só que com outros nomes, né? Então, fala aqui que quando você estiver afastado, você não vai receber essas promoções, exceto a promoção. No caso da maioria dos cargos aqui no governo federal, as promoções são anuais ou um ano e 6 meses, 18 meses. Então, em geral, funciona assim, as promoções. Desculpa, promoção, não, progressão. Existe dois termos aqui, é isso que a gente aí teria que ver no detalhe como é que seria na carreira. Porque quando você está no nível, que chama de classe, você vai sendo progredido. Então, às vezes, está numa classe, você tem 3 níveis de progressão. Quando você vai mudar de classe, você é promovido para a classe seguinte. Como ele fala aqui promoção, eu entendo que você não pode mudar de classe, mas acho que progredir você pode. Eu entraria na justiça se eu tivesse no início da minha classe, virasse vereador e não me progredisse, porque o termo aí é promoção. Eu posso progredir. Quando chegar no último nível dessa classe, eu não posso ser promovido, eu estou fora. Existe tanto a promoção quanto a progressão. A progressão é um númerozinho, 1, 2, 3. Cada classe lá tem 1 a 4, 5, depende da classe. A promoção é quando você sai dessa classe, terceira classe para a segunda classe, segunda classe para a primeira classe e classe lá para a classe especial. Na de ACE, é A, B, C e classe especial. Isso, A, B, C, classe especial. Comentário. O inciso 5 do artigo 38 estabelece que o servidor público que exerce mandato eletivo, por exemplo, eleito para um cargo político, e assegurado de um regime próprio de previdência social, deve permanecer filiado a esse. No nível de baixo.
Na hipótese de ser segurado no regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Então, primeiro, conta todos os efeitos, inclusive para a aposentadoria, só não conta para ser promovido, e se ele for vinculado ao regime próprio, ele continua vinculado àquele regime próprio. E, logicamente, o ente que ele está exercendo mandato eletivo vai pagar para o ente próprio as contribuições dele. Então, se você é servidor público, eventualmente, sei lá, do Estado, o Estado tem um regime próprio, tem as contribuições. Então, se você receber um encargo de mandato eletivo, for eleito, você vai continuar vinculado àquele regime, vai se aposentar por aquele regime. E voltando aqui, agora sim. O inciso 5 do artigo 38 estabelece que o servidor público que exerce mandato eletivo, como por exemplo eleito para um cargo político e é assegurado no regime próprio de Previdência Social, RPPS, deve permanecer filiado a esse regime no ente federativo de origem. Isso significa que, mesmo exercendo mandato político, o servidor continuará vinculado ao regime de Previdência Social no órgão em que trabalha. Portanto, ele continuará contribuindo para esse regime e recebendo os benefícios correspondentes. Exemplo, servidor público da União, é eleito vereador em um município e assegurado o regime próprio da Previdência Social, da União, né, da RPPS da União. Ele deverá manter a filiação a esse regime mesmo durante o mandato, assim continuará contribuindo para a Previdência da União e usufruindo dos benefícios quando se aposentar. Então, não se desvincula da União. Regime próprio de Previdência Social, servidor público, o artigo 40. O regime próprio de Previdência Social dos servidores titulares de cargos efetivos será de caráter contributivo, solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Que muito cai em prova, que a gente já vai aprender aqui, ó, o regime próprio. O que a gente já vai aprender aqui é que no regime próprio você tem contribuição do ente federativo, contribuição dos servidores ativos, você tem contribuição dos servidores aposentados e contribuição dos pensionistas. Normalmente, você tem aquela visão que é a correta do ponto de vista previdenciário, é vou contribuir com a minha previdência, no meu regime. Quando eu me aposentar, eu vou deixar de contribuir, mas não é assim que funciona. No regime próprio de previdência social, que o pessoal está acostumado com a visão do INSS. Né? Você vai lá, contribui para o RG, lá é RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Você contribui ali com o INSS, se você se aposenta, acabou. Você contribuiu para ter aquela aposentadoria. No serviço público é diferente. Você contribui, se aposenta e contribui, continua contribuindo. Só para de trabalhar, mas a contribuição continua tirando. Ah, Edvan, mas eu vi que é diferente. É só um pouquinho diferente. A sua contribuição reduz um pouco. Eles só cobram a contribuição que ultrapassa o limite do teto do INSS. Por quê? Porque como o INSS não paga, se você se aposentar para o INSS e você não paga, só que lá tem um limite, né? Até 7 mil, não sei quanto é que está hoje, 8 mil. 7 a 8 mil, não me lembro de cabeça. Lá no INSS, você se aposenta. Quanto? 7.600. 7.600. Então, se você se aposentar aqui pelo serviço público, quando você se aposentar, até o limite de 7.600, você não vai pagar contribuição. Tudo que você receber acima disso de aposentadoria, você vai pagar a contribuição. Por quê? Não é uma lógica previdenciária, é uma lógica de déficit da Previdência. Como a Previdência do servidor público, em tese, tem sempre esses déficits, então eles fazem isso. Então, tem que continuar contribuindo, senão vai dar mais furo ainda. Do ponto de vista previdenciário, de princípios previdenciários, do surgimento da Previdência, da lei dos pobres lá da Inglaterra, não faz nenhum sentido isso. Mas é a regra do Brasil. Né? Se funciona em qualquer país do mundo, não existe isso. Você contribuir, se aposentar e continuar contribuindo. Ou seja, se você for falar para uma pessoa, vai dizer, cara, então faz um cálculo direito aí, cobra mais, faz alguma coisa, mas não faz sentido eu pagar e depois continuar pagando. Então, é como se eu não tivesse me aposentado, porque na verdade eu vou continuar contribuindo até morrer. Na verdade, vai passar a sua pensão para outra pessoa, a pessoa ainda vai continuar contribuindo.
Isso já foi julgado no Supremo, o Supremo já pacificou, baseado nisso aqui, ó, solidário. A Previdência é solidária, então todo mundo tem que contribuir. Ela não é só contributiva, ela é solidária, baseada nessa palavra aqui, falou que se fosse contributivo, você se aposenta, para. Mas como é contributivo e solidário, mesmo aposentado, você tem como pagar. Essa foi a argumentação do Supremo. Já foi ONU, tudo quanto foi Tribunal Externo no Brasil para tentar rever isso, mas não foi revisto. Tem um movimento atual de tentar fazer com que os servidores aposentados não paguem, tentar fazer uma reforma nesse artigo 40. E, de novo, isso aqui não é uma regra originária da Constituição. Isso foi criado, porque tinha déficit, não criou na reforma da Previdência, mas estão tentando fazer uma forma de retirar isso. Se você aposentou, não paga mais. Né? O objetivo de você contribuir é para você se aposentar e ficar livre da contribuição, mas não é isso que ocorre. Você só deixa de trabalhar, e é o trabalho, mas continua normal o seu folha de contas. Comentário. O artigo 40 determina que o regime próprio de previdência social dos servidores públicos efetivos será baseado em um sistema de contribuição e solidariedade. Será contributivo e solidário. Isso significa que a aposentadoria de pensões dos servidores serão financiadas através de contribuições feitas pelo ente federativo, União, Estado e município, pelos próprios servidores ativos, pelos aposentados e pensionistas. A pessoa que é pensionista paga. No entanto, é importante ressaltar que essas contribuições devem seguir critérios que garantam o equilíbrio financeiro e atuarial. Ou seja, é necessário que haja um planejamento adequado para garantir que o sistema previdenciário possa suprir as demandas de pagamento de benefícios de forma sustentável ao longo do tempo. Okay. Estabilidade no serviço público. Essa aqui também pode falar nela. Agora que eu vi. Professor, uma coisa que eu fiquei em dúvida no item anterior. Tá. Os funcionários federais que entrarem agora ainda conseguem se aposentar com mais que o piso do INSS? Consegue se ele já vier, falando no próprio regime próprio, se ele já vier de um outro ente. Ah, Se ele não vier de outro ente, o primeiro vínculo dele, ele vai optar. Lógico que ele não vai optar, não, vai ser obrigado, vai optar, né? Na verdade, é uma opção. Ele vai ser incluído no FUNPRES, que é o Fundo de Pensão dos Servidores Públicos, vai contribuir até o teto do INSS no regime próprio, e a diferença, o governo vai contribuir uma parte e outra parte no regime de previdência complementar. Servidores novos e os que resolverem fazer isso. Mas existem servidores ambulantes, que vêm das Forças Armadas, que vêm do Estado, que vêm do município. Então, ainda pode ocorrer isso hoje no servidor que passa concurso, porque ele averba o tempo dele de outros entes. É como se ele já tivesse entrado antes da reforma da Previdência. Isso também está para ser julgado no Supremo. Está lá julgado. Porque Oi, Divan. Tem alguns estados que não aceitam isso. Pode falar. Nosso caso, a gente vai passar no concurso CNU, todo mundo aqui. Deus quiser. Servidores novos, a gente Não. entra nessa situação? Sendo servidor novo, o governo vai colocar você no fundo de pensão. Vai dizer o seguinte, ó, até o teto do INSS, você vai receber por aqui lá no futuro, no regime próprio. Até, acima disso, eu vou botar até 8% do seu salário. Se você quiser, você bota a mesma contrapartida e você vai contribuir aqui para o regime de previdência complementar, FUNPRESP. São 3 FUNPRESP, o EX, o JUD e o LEG. Então, cada um tem um FUNPRESP, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. E o Judiciário tem uma outra entidade. Tem outra entidade. O Legislativo é só um plano de benefícios. Eu teria que explicar direito previdenciário para vocês. E aí, só entender isso. Na verdade, são 3 fundos separados. Só que, na verdade, só existem 2 entidades. E uma das entidades não foi criada porque era pouca gente, o Legislativo, e eles vincularam, né, ao Judiciário, ao LEG, ou ao Executivo, para não me confundir. Vamos lá, mas eles são planos, não tem uma entidade própria, são governados. A entidade que existe mesmo separada é a do Judiciário e a do Executivo. Quando eu falo entidade, é prédio. Prédio físico, existe 2 entidades, que tem diretor, presidente, diretor de administração, diretor de investimentos. Inclusive, os vinculados, servidor público, podem exercer cargos lá. Você se voluntaria
Votaria não. Você coloca o seu nome e você vira candidato. Esses cargos são eleitos para você ser presidente, diretor dessas entidades. É igual o fundo de pensão de Correios, de Petrobras, é eleito. Uma parte é eleito pelo governo federal, outra parte pelos próprios servidores. Tem votação, o pessoal que se candidata, os servidores públicos. Então, se vocês entrarem agora e não quiserem trazer tempo anterior, ou não tiverem, o governo vai botar você lá. Eu sou obrigado a ficar nisso, eu sugiro que fique. Porque tem gente que não quer, não gosta disso, não. Para mim tá bom o teto do INSS, eu não quero ficar contribuindo com o fundo de pensão. Você vai lá no RH e manda tirar seu nome. Porque você automaticamente, é um processo de... Antes era opt-in, opt-out. O termo que a gente usa hoje é opt-out. Você opta a sair. Porque o opt-in era ruim para o governo. Entrava 10 mil servidores. Aí o governo ia lá fazer a palestra. E 10 mil, 1.000 aderiam. Ah, não tem interesse nisso não, tá? Então, tá com cara que vai dar ruim lá na frente isso aí. Prefiro só o teto, me dá o dinheiro, eu invisto no banco. O opt-out, você pede para sair. Então, o governo mudou a legislação e fala o seguinte: todo mundo que entra é vinculado. Se você quiser, você tem que sair. Nesse caso, inverteu. Isso é chamado de economia comportamental. O que acontece? É tipo, no celular veio um toque, não precisa você mudar o toque. Você não vai lá, recebe o celular e muda o toque de chamada dele. Isso é usado em economia comportamental, em políticas públicas. Então, o governo percebeu, eu boto o cara, eu vou criar o constrangimento dele ter que ir lá no RH e tirar o nome dele. Quem vai ter que se filiar, ele vai ter que se desfiliar. Isso funciona em várias áreas de políticas públicas, até no dia a dia, né? As pessoas dão o negócio para tirar um constrangimento de você tirar o negócio lá e você acaba se acomodando. Status quo, que eles chamam. Teoria do status quo. E aí, o governo de 10 mil pessoas que estavam entrando no serviço público, somente 1.000 iam lá e tiravam. E a cara já botou, deixa isso lá. Depois eu vejo, depois eu vejo. Aí vai descontando o seu contra-cheque, que é descontado no seu contra-cheque. Lógico, tem que lembrar que o governo entra com uma contrapartida. Porque, na verdade, fica um desconto igual ao meu. Só que a diferença é que uma parte do seu desconto vai para o fundo de pensão. No meu caso, tudo que é descontado, como eu estou vinculado à fundo de pensão, vai para o regime próprio. Eu vou receber minha aposentadoria, se eu ficar até o final aqui no governo federal, no poder executivo, eu vou receber tudo do fundo de pensão do regime próprio. Quem entrar depois, tem amigos também que optaram, tem amigos que optaram, vai receber uma parte do regime próprio até o teto, a outra parte vai vir do fundo de pensão. Quem entrar agora tem essa situação. Ou você escolhe, se você já vier de um outro órgão, ou você vai ser vinculado automaticamente. Você pode ficar ou pode pedir para sair. Eu não quero ficar nisso. Então, são essas opções que você tomar. Eu sugiro a pessoa ficar, porque tem a contrapartida do governo. Tem a vantagem de lá na frente você sacar tudo. Eu não posso sacar tudo. Quando me aposentar, eu vou ter que receber uma pensão vitalícia. A parte sua de fundo de pensão é uma regra contratual. Você pode optar, não. Chegar lá na frente, eu tenho quanto aí de saldo? 2 milhões? Eu quero esses 2 milhões. Daí, eu comprar uma casa, viajar para a Europa, fazer um Eurotrip e gastar essa grana aí. E quando eu voltar para o Brasil, dando só teto da INSS lá no interiorzão, é suficiente. Aí você vai optar. É diferente de quem está no regime próprio, que sempre vai ser só a remuneração vitalícia, né? Enfim, essa situação. Em relação a quem vem dos outros estados, que nem eu falei, está numa ação no Supremo para ser julgada com repercussão geral para decidir isso. Porque eu falei que alguns estados não aceitam. Alguns estados, quando você vem de um outro estado, de um outro município, às vezes até da União, o estado diz, não, eu só aceito se manter no regime próprio meu a pessoa que já era servidora do meu estado. Se vem de outro estado, eu não quero. Mas isso não está previsto na Constituição. A Constituição diz que o cara tinha que seja servidor público. Se ele já for servidor público, ele opta ou não pelo regime complementar. Só que alguns estados estão entendendo que esse ser servidor público tinha que ser servidor do ente federativo dele mesmo, dele próprio. Então, por exemplo, você é servidor do estado de São Paulo, anterior à instituição dos regimes. A maioria dos regimes foram criados depois de 2013, tem aí 10 anos. Se você já era servidor público do estado de São Paulo, o estado de São Paulo diz ok. Agora, se você era de uma prefeitura do município de São Paulo, aí você passou no concurso de fiscal de São Paulo,
Aí você vai para lá e diz, não, você vai entrar direto pelo fundo de pensão. Não, mas já era servidor, não era regime próprio no outro município lá, em Campinas, São José dos Campos, não. Aí, outros estados, não, você já era servidor. Ah, você veio da União, você era militar, já era servidor. Aí ficou essa divergência. Os estados que têm fundo de pensão entendem de um jeito, outros de outro jeito. Chegou ao Supremo, o Supremo tem que definir o que que a Constituição realmente define. Para mim, a Constituição define que você tinha que ser servidor. De E repente, na a gente vai ler CNU aqui. tem a Previc aí que está recrutando, né? Previc. A Previc é o fiscalizador de tudo isso. Ela que fomentou tudo isso, na verdade. Estava lá na época. Vamos lá. Vamos ver se ele explica aqui. Tá. Isso aqui já entrou aqui na estabilidade. Isso aqui cai muito. Por quê? Porque hoje a gente tem uma divergência entre o que está previsto na Constituição e o que está previsto na Lei 8.112. Vamos lá. O que está previsto na Constituição, a estabilidade do servidor público? São estáveis após 3 anos de efetivo exercício. 3. Os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. 3 anos. Se você pegar na 8.112, até hoje está escrito 2 anos. E aí, cumpre a Constituição ou a lei? Cumpre o mais específico ou genérico? Porque aqui é servidor público. Estado, município e União. E o que a Constituição está regulamentando de administração pública se aplica a todos os entes federados, não é só a União. A Constituição Federal define esse serviço público geral. Então, são estados após 3 anos, servidores. Não fala se é Estado, município nem União. Só que a interpretação dada pelo Supremo é 3 anos. A 8.112 fala que é 2. Sim, mas a Constituição mudou, revogou tacitamente a 8.112. E o pessoal ia na justiça dizendo que já era estável após 2 anos, não, era 3 anos, acabou. E aí tem umas, vou explicar antes de ler o comentário do material, algumas pegadinhas. Você tem que fazer a avaliação do servidor antes dos 3 anos. Antes dos 3 anos. Porque ele é estável após 3 anos. E acabou. E várias vezes ocorreu isso, hoje em dia só já está meio que já vacinado, vamos dizer assim. As pessoas esperavam o servidor completar 3 anos, fazia a avaliação dele do estágio dele, e dizia, não, esse servidor é muito ruim. Não está bom para ficar no serviço público. Tchau. O cara ia na justiça e dizia, mas eu já tinha 3 anos e 6 meses. Acho que, não, quando ele completou 3 anos, a gente fez uma análise no período dele de 3 anos. Aí ficava essa discussão. Aí a justiça, né, o judiciário falou negativo. Após 3 anos, ele é estável. Ele é estável automaticamente pelo decurso do prazo. Então, se você quer avaliar o servidor, tem que avaliar antes de completar os 3 anos. Porque se ele completar os 3 anos, acabou, meu filho, e já é estável. Aí, hoje, no serviço público, você é avaliado semestralmente, no centro de estágio probatório. A cada 6 meses você recebe uma avaliação. 4 meses antes de acabar o tempo, você é feita uma avaliação final, antes de acabar o tempo. Porque se acabar o tempo, não tem como tirar, não. Antes de acabar o tempo, tem que decidir se esse cara vai ficar ou não. Você tem que desvincular ele antes dos 3 anos. Pode falar, Rui. Uma dúvida. Antes de 3 anos, você pode ser demitido sem justa causa? E quem Sim. faz isso? É seu... É uma quem te comissão. avalia? É seu chefe? Seu chefe? Não, é o seguinte. Todo mundo que entra, a galera que vai entrar no CNU, o RH vai pedir voluntários para a comissão de avaliação de estágio probatório. Normalmente pega servidor de vários setores. É uma comissão. E aí essa comissão, normalmente já tem os documentos internos no órgão, vai elaborar questionários, essas coisas todas, avaliação. E a cada 6 meses ela manda o seu chefe preencher lá. Não é o teu chefe que avalia efetivamente, ele responde questionários sobre você.
E você responde questionários sobre você mesmo, sobre o seu chefe, sobre as suas coisas. Igual uma avaliação normal. Igual uma avaliação 360 graus. Então, tem a parte que é do seu chefe e a parte que é sua. De como você sabe desviar de função, tá? Depende do órgão também, mas em geral é assim. Não é o teu chefe que diz se você está aprovado ou não. É uma comissão. Tem recurso dessa comissão também. Mas, em princípio, quem vai avaliar você é a comissão. Mesmo o seu chefe botando tudo ruim, vai ter 3 pessoas que vão analisar. O chefe aqui, será que esse cara não é chato, aquele órgão, entendeu? Porque tem cara que, por natureza, sempre vai dar nota baixa, sempre entendeu? Então, tem o pessoal externo ali na comissão. Em geral, é muito difícil você reprovar no estágio probatório, né? Por mim. Você fez tudo certinho, tem que ser muito. Eu só, durante esse período que eu estou aqui, desde 2008, que eu saí da Marinha, só vi um cara. Mas esse é aloprou, né? Só contar rapidamente, muita história que eu conto, mas esse é aloprou. Simplesmente ele chegou, foi na Previc, inclusive, que ele passou. Ele chegou simplesmente e se apresentou, tal, igual todo mundo, fez a formação inicial, aí mandaram para o setor. Aí ele chegou lá no setor, o pessoal falou que ele ficava estudando no computador. Naquela época era todo mundo presencial, meio marrento. Aí o chefe passou um serviço e falou: Não, peraí, eu estou fazendo uma coisa que ele falou. Falava, né? E aí, o chefe passava o serviço, tá, vou fazer. Não fazia o negócio. Aí depois fazia as coisas. E aí, olhava, não tinha serviço e ia embora. O cara falou, cara, mas por que você foi embora ontem? Não, não me passou nada, não tinha nada para fazer, eu fui embora para casa. Era meio louquinho. E aí foi esse nível de trato, de relacionamento interpessoal que ele teve no setor dele, que ele chegou. Ele queria pegar o serviço na hora que ele queria, na hora que ele não estava fazendo nada, na hora que ele não estava lendo nada na internet ali. Quando ele não estava fazendo nada, ele ia embora, tipo assim, não respeitava o horário, naquela época tinha essa questão de horário, né, de chegada e saída. Aí o ápice final foi começou a discutir com as pessoas do setor e aí, no final das contas, no último, como é que a gente chama? A gota d'água foi o cara jogou um armário no chão. Cansado, discutindo, faltou inteligência emocional, e jogou o armário. Pô, já liberando ali o estágio probatório. Eles só fizeram certo. E aí, estágio probatório, ele não pode ir na justiça, pode ir o que for. É previsto constitucionalmente. Eles não quiseram nem fazer o PAD, porque o PAD ele poderia tentar reverter o PAD, o contraditório ou pela defesa. O estágio probatório é constitucional, 8.112. O cara não está preparado. Tudo legalzinho, feito por uma comissão de estágio probatório, pelo chefe, relatórios, todos os documentos. É o típico caso que você levar para o advogado, o advogado diz, cara, teve possibilidade de reversão jurídica zero aqui, tá tudo certinho aqui, tudo documentado. E a pessoa foi bem, vamos dizer assim, experiente, né? Porque poderia fazer um PAD com várias situações. Então, quando está em estágio probatório, e só fazer o certo, né? E ele achou que, pô, como não estão fazendo PAD, então, mesmo sendo ruim aqui, vai dar certo, né? Eu vou virar estágio. Porque ele mal sabia que, na verdade, os relatórios dele estava tudo, e a comissão reprovou ele. Já era. Ele pode ser. Porque o PAD, eu acho que tem uma possibilidade, dependendo da situação do PAD, um juiz pode querer anular um PAD, né? Perseguição, alguma coisa assim. O estágio probatório. Não sei quem comprova perseguição, mas aí vários relatórios, vários incidentes, tudo registrado. Igual quando você quer expulsar o condômino do seu condomínio. Cara, várias anotações, várias multas. Não tem como dizer que é perseguição do seu condômino, né? Tem várias anotações, várias denúncias de vários outros moradores. Complicou para ele. Então vamos lá. Após 3 anos de exercício em um cargo público conquistado por meio de concurso público, o servidor torna-se estável, ou seja, não pode ser demitido, exonerado sem justa causa. Como condição para estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, que é a comissão do estágio probatório.
Então, nem estágio probatório, você não precisa nem ter PAD, é só ter esses relatórios negativos. Você é aprovado e vai embora. É assim, é assim. A regra é essa. É muito difícil, é muito difícil. Esse foi o único caso que eu vi. Os concursos que eu entrei, entra 100 pessoas, assédio, analista de entrou 100 pessoas, ninguém foi. Nem teve problema nenhum com o estágio probatório. Que difícil. Só essa loucura que eu vi dessa pessoa aí. Ele era um garoto novo. Constituição Federal, artigo 41, parágrafo 1º. O servidor público do Estado só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada julgado. Transitado julgado significa não cabe mais recurso. Mediante processo administrativo em que ele seja assegurada ampla defesa. Aqui a gente tem que lembrar da súmula vinculante 5. Súmula vinculante 5. A ampla defesa não necessita advogado, que pode querer uma prova de nascimento. No processo administrativo disciplinar, agora toda vez eu tenho, não sei se é a 3 ou a 5, mas a súmula vinculante, que diz o seguinte: se você estiver respondendo o processo administrativo disciplinar, você pode ter advogado. Você vai abrir um PAD contra mim aqui. Vou chamar um amigo, me acompanha aqui, abrir um PAD, quero que você me defenda no PAD. Feita oitiva, vou ouvir tal testemunho e tal, o advogado pode estar lá. Mas se eu não contratar o advogado, não há um, uma opção de dizer, não, vocês não respeitaram o contraditório e a ampla defesa. Não, a opção do advogado é sua. A ampla defesa não tem nada a ver com o advogado. No processo administrativo, a OAB já tentou, estou agora recente, tentar revogar essa súmula vinculante, mas não conseguiu. Então, hoje, você pode responder um PAD sem advogado, e mesmo assim ser demitido e não vai ter nenhum prejuízo assim, não vai ter como você reverter. Porque, assim, eu já participei de corregedoria também, tem muitas pessoas humildes, não sei se não tem nem noção de como elas poderiam, que mesmo nós não querendo defender os advogados, mas, assim, o advogado não consegue ver brechas, assim, dizendo que as caras estão fazendo errado aqui, isso aqui, mas o servidor ali, às vezes, está até nervoso, não. Eu sugiro a pessoa, opção, então contrate um advogado. Você ali no calor da emoção e tal, acaba não. Então, tem que ter uma ampla defesa, aí vai perguntar. Se não tiver advogado, foi desrespeitado o princípio da ampla defesa, já que não teve uma advocacia, né, na defesa técnica? Não. No Supremo Tribunal Federal, não. Não há necessidade de ter advogado obrigatoriamente. Antes tinha que ter, hoje não mais. Inciso 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, que é esse aqui, que é o estágio regulatório, na forma da lei complementar assegurada para... Não, esse aqui é outro, foi mal. Esse aqui é a lei complementar que eles querem fazer. Eu seguiria o seguinte, vamos lá. Servidor público só perderá o cargo, em virtude de sentença judicial transitada julgado, cometeu um crime, foi lá e, crime contra a administração pública, teve a denúncia, aquela coisa toda, rodou sentença deferiu como efeitos da pena, perda do cargo, recorre, foi para o STJ, foi para o STF, realmente sentença definiu que você perdeu o cargo. Transitou julgado, acabou, perdeu. Processo administrativo. Fez uma infração administrativa, deu um soco no chefe, respondeu PAD, não quis constituir advogado, achou que ia só ser uma coisinha simples, não sei o que, ele virou contra você e, puf, não foi demitido. Ok. Esse terceiro não está regulamentado. O que seria esse terceiro? O terceiro seria a situação em que você teria instituído na administração pública um processo de avaliação de desempenho constante, permanente, até você se aposentar. Seria o seguinte: vamos medir a produtividade desse pessoal ad eterno. E o dia em que fosse verificada a avaliação periódica e você não chegasse àqueles padrões, você poderia ser demitido. Entendeu esse inciso 3? Inciso 3 não é estágio probatório. Seria uma avaliação de desempenho periódica, ad eterno. Mas isso nunca foi instituído, porque precisa de uma lei complementar. Já tentaram discutir essa lei complementar, mas nunca passa. A dúvida é exatamente sobre avaliação de desempenho, porque tem parâmetro
objetivo, critério objetivo para poder avaliar a produtividade das pessoas? Tem indicadores de desempenho? Isso é Não, medido a cada 6 meses, igual área privada? Porque eu nunca não, vi isso aqui, pelo menos no estado da Bahia. não, mas não tem lei complementar. Teria que ter uma lei complementar federal para instituir depois nos estados. Não tem essa lei. É lei complementar, que é mediante processo de avaliação periódica na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. O que tem, e muitos vão ver isso quando entrarem aqui, dependendo da carreira que você entrar, você viu lá que tem uns que têm gratificação, alguns cargos lá? Os cargos têm gratificação. Normalmente Sim, você ganha sim, recebendo 80%, depois você vai receber 100% da gratificação. O que tem hoje aqui são essas avaliações de gratificação. Aí, nesse caso, sim, isso aí não envolve. Se você se você for um servidor muito ruim, você vai ganhar 80%. Então, se você é um servidor bom, vai ganhar os 100%. Isso é o chefe que faz. Lógico, o chefe, mais e isso é outras. um pouco subjetivo, né? O chefe tem Sim. que gostar de você, em resumo, né? Não, nem sempre, porque algumas coisas são, como é que se fala? São do setor. Então, se o chefe não avaliar bem o setor, ele também está prejudicado. Então, porque não é necessariamente só de você. Essa remuneração variável, essa parte da gratificação, envolve a busca das metas institucionais também. Então, o chefe vai ter, assim, é muito difícil você não receber 100%, porque a avaliação é institucional. É uma avaliação sua, servidores, soma toda a avaliação de servidores, mais a avaliação institucional, não é Entendi, especificamente sua. E aí, entendi. dependendo do cálculo, ok, vai ganhar 98%, 99%, mas em geral, sim, assim, porque como oficial, a não ser que o chefe não seja do órgão, não sei, vai, o que acontece. Mas também é muito difícil ver as pessoas não ganharem 100%. Já tem que ser muito ruim para não ganhar 100%. Quem tem que dar uma nota muito baixa, que é uma média muito baixa, para você não receber os 100%. Em geral, logo depois que você assume, já começa essa variação, e aí eu acho que 6 meses depois já começa a ganhar os 100%. Depende também de cada órgão. Tem órgão que é trimestral essa avaliação, tem órgão que é semestral, tem órgão que é anual. Aí só pode reverter depois de um ano essa avaliação de desempenho. Mas é avaliação de desempenho para receber a gratificação, né? Essa aqui não. Essa aqui não existe regulamentação, mas é bom ter ela em mente, é lei complementar. O que eles mudam aqui na prova, isso aqui, lei ordinária, não é lei complementar. Vamos lá. Comentário. Servidor público estável só perderá o cargo. Estável significa o seguinte: o cara já tem mais de 3 anos, já passou pelo estágio probatório. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo que lhe seja assegurada ampla defesa, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, que não existe hoje nessa lei, tá? Para o cumprimento dos limites estabelecidos com a despesa de pessoal de ativo, inativo e pensionista. Isso aqui ele me equivocou. Posso explicar para vocês o que é que tem aqui para baixo. Não, vamos explicar rapidamente aqui. Ainda tem uma coisa, deixa eu ver se tem muita coisa aqui. Aqui já começa a questão. Então, vou explicar rapidamente para vocês. Isso aqui é uma pegadinha de concurso muito grande. O que ele fala aqui nesse artigo 169, parágrafo 4? Que caso o governo ultrapasse o limite da lei de responsabilidade fiscal, ele terá que reduzir gratificações, reduzir cargos e comissões, reduzir várias coisas. Caso ele não consiga reduzir a despesa pessoal, ele vai ter que demitir servidores estáveis. Ele ainda possa perder o cargo porque o governo ultrapassou o limite de despesa, mas aí que está. Esse estável não é o estável de quem tem os 3 anos. Isso aqui, só para mostrar para vocês, né, esse cara foi. Na verdade, se você ler a letra pura, você pode se enganar. Vamos mostrar aqui na Constituição, rapidamente, e depois a gente lê o sinal ali para acabar esse tópico. Isso aqui já caiu em prova oral, prova discursiva. Se você entender isso aqui, você está no nível de entendimento de servidor público, de 169. Muita gente erra isso já estudando há muito tempo.
Compartilhar aqui com vocês, para a gente entender isso aqui, porque ele está equivocado ali, professor. Vamos lá. Já estão vendo aí a Constituição? Sim, Olha lá. Olha o que ele fala aqui. Artigo 169 da Constituição Federal. A despesa com o pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Qual é essa lei complementar? A Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí fala aqui no quarto. Se adotada, o que ele fala assim? Se ultrapassar, se a concessão de qualquer vantagem ou aumento da remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, ou alteração da estrutura de carreiras, bem como admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades de administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesas de pessoal ou acréscimo dela corrente, se houver autorização específica em lei de diretrizes orçamentárias salvadas em empresas públicas e sociedade comunista. Decorrido o prazo estabelecido pela lei complementar neste referido artigo, para adaptação dos parâmetros ali previstos, ou seja, se ultrapassar o limite, serão imediatamente suspensos todos os repasses federais, estaduais, aos estados, ou ao Distrito Federal, aos municípios que não observarem referido limite. Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, do Estado, do Distrito Federal e municípios adotarão os seguintes providências: redução de pelo menos 20% das despesas com cargo de comissão e função de confiança, exoneração dos servidores não estáveis. Esse aqui ele está falando. Ele fala o seguinte: se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado aplicado nos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou a unidade administrativa objeto da redução do pessoal. O servidor que perdeu o cargo na forma do parágrafo anterior faz jus à remuneração correspondente a um mês de remuneração por cada ano de serviço. O cargo objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais e semelhantes no prazo de 4 anos. A lei federal disporá sobre as normas gerais a serem observadas na efetivação do parágrafo 4º. Aí, olha o que ele fala. Primeiro, você vai exonerar os servidores não estáveis, depois vai exonerar o servidor estável, perderá o cargo. Só que, olha só quando você clica aqui, que é a pegadinha da emenda constitucional 19. Aqui. Aqui. Essa emenda aqui. Estável. Deixa eu botar considerado. Aqui. Olha o artigo 33 que acrescentou aquilo lá. Consideram-se servidores não estáveis, para fins do artigo 169, parágrafo 3º, inciso 3, aqueles admitidos na administração direta, autárquica e fundacional sem concurso público, de provas ou de provas e títulos, após 5/3/1983. Desculpa, estava dando explicar os estáveis, mas eu não estáveis. Quando ele fala não estáveis, então, primeiras pessoas que vão ser demitidas são aquelas pessoas que entraram sem concurso, na época antes da Constituição. Então, toda vez que tem professor que explica isso, e a gente entende que são os servidores atuais, não são os servidores atuais. Então, primeiro que vão perder o posto, você pode dizer, pô, Diva, mas não tem mais servidores desse tempo. E existe bastante. Mas as primeiras pessoas se ocorrer aquilo ali, é muito difícil ocorrer aquilo ali, porque o cara pode fazer uma emenda nacional, o ADCT, como ocorreu no Rio de Janeiro, em vários locais você teve problemas, Espírito Santo, vários estados tiveram problemas, estados, e ninguém foi demitido, né? Os servidores que entraram antes da Constituição sem concurso público. Eles não conseguiram a estabilidade e eles continuam sem ter estável no resto da vida. São servidores que entrou antes do dia 5 de outubro de 83, significa o seguinte: como eles já estavam no serviço público 5 anos antes da Constituição, isso é o chamado trem da alegria, todo mundo virou servidor público como se fosse concursado. Quem entrou depois do dia 5, é isso que a Constituição previu, essa pessoa não é servidor público. Ela não fez concurso público.
depois do dia 5 de 83, que é esse 83 é 5 anos antes da Constituição. Esses servidores são os não estáveis. Então, quando ele fala que os servidores não estáveis serão exonerados servidores não estáveis, significa isso. Significa não é você que passou no CNI, é outro servidor lá de trás. Porque você fez concurso público. Ainda que você não tenha sido ainda aprovado no estágio probatório, não é você que vai ser primeiro exonerado. É primeiro as pessoas que estão desde lá de trás. Olha, acho que 83, tem 93, 2003. Não, mas aí o cara entrou em 88. Pode ter entrado ali antes de 88. Vamos lá, 88, 98, 2018. Então, o cara tem muita gente que não tem 30 anos ainda para apresentar. Quem entrou ali em 87, 86, é quem entrou a partir de 83. 84, 85, 86, 87, 88. A partir de 88, é muito difícil ter entrado alguém sem concurso público. A partir de 8 já teve a Constituição, pode ter tido, 89, 90, pode ter tido, mas e aí depois institucionalizou. Dificilmente você vai ver alguém aí no cargo público sem concurso público, né? Assim, depois da década de 90. Mas 87 eu já vi, já trabalhei com pessoas. Trabalhei recente na presidência, uma pessoa era sem concurso público. Conheço vários, conheço o Márcio, conheço várias pessoas. Não são esses servidores que eles são chamados não estáveis para fins desse procedimento de exoneração. Voltamos aqui. Para finalizar hoje, última parte. Constituição Federal, artigo 41, parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, isso aqui é importante saber esse termo, reintegrado, o termo é reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido, presta atenção nesses termos, isso aqui é termo técnico, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo, posto em disponibilidade, com a remuneração proporcional ao tempo servido. Disponibilidade também é termo técnico. Vamos lá, comentário. O artigo 2º do parágrafo 2º do artigo 41 trata da situação em que a sentença judicial invalida a demissão do servidor estável. De acordo com o texto, se a demissão do servidor estável for invalidada por sentença judicial, ele terá direito a ser reintegrado, termo é esse, reintegrado, ao voltar ao cargo que ocupava antes da demissão. Além disso, se houver alguém ocupando a vaga durante o período que o servidor estável ficou afastado, essa pessoa será reconduzida ao seu cargo anterior, caso seja estável, aproveitado em outro cargo, posto em disponibilidade para remuneração proporcional ao tempo de serviço. São 3 opções. É importante destacar que o eventual ocupante da vaga não terá direito a receber nenhuma indenização pelo período que ocupou o cargo do servidor estável. Além disso, ele poderá ser colocado em disponibilidade, ou seja, ele poderá ficar sem exercer função específica, mas receberá a remuneração proporcional ao tempo de serviço. Isso aqui, reintegrado, só tem que memorizar isso. Toda vez que o servidor ele volta para a administração pública em virtude de uma sentença judicial, o termo é reintegrado. Toda vez que o servidor volta para o cargo anterior em virtude de um outro ter voltado para o cargo que ele estava ocupando, ou essa pessoa foi reprovada em estágio probatório no outro cargo, ele era estável no cargo anterior, ele é reconduzido. Depois a gente vai decorar todos esses conceitos que tem uma tabelinha. E o que cai em prova é essa brincadeira. Ele vai botar assim, invalidada a sentença judicial por demissão. Desculpa, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor público, será ele reconduzido? Não, é reintegrado. Vocês vão ver nas questões que ele fica brincando com esses termos técnicos. Um é reconduzido e o outro é reintegrado. Tem que memorizar esses termos técnicos. Parágrafo 3º do artigo 41, extinto o cargo declarado a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento. Só é posto em disponibilidade quem tem estabilidade, também cai muita pegadinha. O servidor que é não estável, ele pode ficar em disponibilidade, então ele vai ter que ser exonerado. Aí, nesse caso, ele recebe por cada ano de serviço uma remuneração. Parágrafo 4º. Como condição para aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão constituída para essa finalidade, isso a gente tinha lido. E aqui é questões do TEC. Acabou esse tópico, mais um tópico que a gente já ticou lá. Então, do que a gente aprendeu hoje, o que a gente tem que aprender? Esses termos técnicos, reintegrado, reconduzido, colocado em disponibilidade, temos que entender
mesmo que ele coloque na questão, a Lei 8.112 fala que a estágio probatório é de 2 anos. Está errado. A lei pode falar, mas a Constituição agora fala que é 3, acabou, você já está pacificado. Vimos no regime próprio, mesmo aposentado, mesmo pensionista, vai pagar a contribuição. Ah, mas eu paguei a vida toda e depois, quando eu me aposentar, eu vou ter que pagar? Vou. Temos que memorizar que o servidor, quando ele exerce um cargo público, se for federal, estadual, distrital, ele fica afastado, vai receber um salário do outro cargo, deputado, senador, deputado estadual, governador ou presidente. Se for especificamente de prefeito, ele pode exercer o cargo de prefeito e opta pela remuneração ou de prefeito ou do cargo dele. Se for o cargo de vereador, primeiramente, se ele conseguir compatibilizar o horário, ele vai receber o salário do cargo dele mais o de vereador, mas caso ele não consiga compatibilizar a atividade dele profissional de servidor com a de vereador, aí ele vai fazer jus ao de prefeito, que é ele se afastar do cargo dele, no dia a dia, e vai ter que optar com a remuneração que ele quer receber, de vereador ou do cargo dele. Então, foi isso que a gente aprendeu hoje. Resumindo, vamos só parar aqui.